Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 12 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Sede como vosso Pai. O trecho que hoje meditamos é um autêntico programa de vida para cada um de nós. Um programa que revoluciona qualquer esquema humano. Amai os vossos inimigos. E quem mais vai conseguir fazer guerras ou procurar colocar alguém na justiça? A quem te rouba o manto, deixa levar também a túnica, ou seja, fica despido, porque não tinha outra coisa no corpo naquele tempo além do manto e da túnica. Mateus e Lucas repetem essa verdade com insistência para não deixar dúvidas. Esse é o modo de ser de quem vive segundo Deus, de quem tem o coração de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores se emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje contém uma das palavras mais típicas e fortes da pregação de Jesus. Amai os vossos inimigos. O que lemos hoje é do Evangelho de Lucas, mas se encontra também no Evangelho de Mateus, no contexto do discurso programático que se abre com as famosas bem-aventuranças. Jesus o pronunciou na Galileia no início da sua vida pública. Foi uma declaração para todos, uma declaração com a qual ele pede a adesão dos seus discípulos, propondo-lhes em termos radicais o seu modelo de vida. A primeira dessas fortes e chocantes palavras é: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, que convida a acabar para sempre com o costume ancestral da vingança. Em sociedades muito primitivas, como reação ao mal infligido, era normal fazer justiça pelas próprias mãos e retribuir ao agressor com um mal maior. Isto gerava uma cadeia de agressões e reações cada vez mais violentas, que causavam grandes males e sofrimentos. Em determinado momento, a lei do talião ajudou a moderar essas escaladas de violência
indicando o limite do olho por olho e dente por dente, e estabelecendo que o mal devolvido podia ser equivalente ao sofrido, mas não maior. No entanto, Jesus ensina o papel fundamental do perdão. Perdoar implica vencer os sentimentos que levam a não querer deixar impune o mal recebido, e isso só é possível em sintonia com Cristo, mediante um amor que é mais forte que o ódio. Implica reagir como Jesus reagiu na cruz, diante dos que o faziam padecer terrivelmente. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diz Papa Bento XVI: qual é o sentido desta palavra? Porque Jesus pede para amar os próprios inimigos, isto é, um amor que excede as capacidades humanas. Na realidade, a proposta de Cristo é realista, pois considera que no mundo existe demasiada violência, demasiada injustiça, e portanto não se pode superar esta situação, exceto que, contrapondo a este ódio, um amor maior, uma bondade maior. Este algo mais vem de Deus e a sua misericórdia, que se fez carne em Jesus, e que somente ela pode inclinar o mundo do mal para o bem a partir daquele pequeno decisivo mundo que é o coração do homem. Vamos continuar a nossa reflexão no texto. A segunda forte palavra é: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Também diante dessas palavras podemos nos perguntar: como é possível reagir assim à raiva que brota espontaneamente de um coração ferido? Jesus nos mostra o caminho, ensinando-nos a ver a Deus como um Pai amoroso que nunca quer o mal para seus filhos, e está inclusive disposto a passar por cima dos seus esquecimentos, infidelidades ou ofensas. Continua Papa Bento XVI: esta página evangélica é considerada a magna carta da não-violência cristã, que não consiste em entregar-se ao mal, segundo uma falsa interpretação do oferecer a outra face, mas em responder ao mal com o bem, quebrando desta forma a corrente da injustiça. Então se compreende que esta não-violência para os cristãos não é um mero comportamento tático, mas o modo de ser da pessoa, uma atitude de quem está tão convicto do amor de Deus e do seu poder que não tem medo de enfrentar o mal somente com as armas do amor e da verdade. O amor ao inimigo constitui o núcleo da revolução cristã. Uma revolução baseada não em estratégia de poder econômico, político ou mediático, mas uma revolução de amor, um amor que definitivamente não se apoia mais nos recursos humanos, mas é um dom de Deus, que se obtém confiando unicamente e sem reserva na sua bondade misericordiosa. Eis a novidade do Evangelho que muda o mundo sem fazer rumor. Eis o heroísmo dos pequenos que creem no amor de Deus e o difundem até a custa da própria vida. Nisso consiste a perfeição de Deus, que chama todos a esse nível de generosidade. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Trata-se da mesma ideia formulada de modo bem expressivo no Evangelho de Lucas. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Pois bem, quem poderia atingir uma meta tão alta? Quem viver sempre como filho de um Pai tão bom? São Cipriano escrevia que a paternidade de Deus deve corresponder a um comportamento de filhos de Deus, para que Deus seja glorificado e louvado pela boa conduta do homem.
Também Papa Francisco, no Ângelus do dia 20 de fevereiro de 2022, comentou esse trecho e disse: consideremos antes de mais nada o sentimento de injustiça que percebemos ao oferecer a outra face e pensemos em Jesus. Durante a sua paixão, no seu injusto julgamento perante o sumo sacerdote, Jesus recebe uma bofetada de um dos guardas. E como se comporta? Não o insulta não, mas diz ao guarda: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Pergunta o motivo sobre o mal recebido. Oferecer a outra face não significa sofrer em silêncio, ceder à injustiça. Com a sua pergunta, Jesus denuncia o que é injusto. Falo sem raiva nem violência, extinguir o ódio e ao mesmo tempo a injustiça, procurando recuperar o irmão culpado. Isto não é fácil, mas Jesus o fez e nos ordena de fazer o mesmo nós também. Isto significa oferecer a outra face. A mansidão de Jesus é uma resposta mais forte do que a bofetada que recebeu. Oferecer a outra face não é o recuo do perdedor, mas a ação de quem tem mais força interior. Oferecer a outra face, continua Papa Francisco, é vencer o mal com o bem, abrindo uma brecha no coração do inimigo, desmascarando o absurdo do seu ódio. E esta atitude, oferecer a outra face, não é ditada pelo cálculo, nem pelo ódio, mas pelo amor. Estimados irmãos e irmãs, é o amor gratuito e imerecido que recebemos de Jesus que gera no coração um modo de agir semelhante ao seu, que rejeita qualquer vingança. Passemos a outra objeção. É possível que uma pessoa consiga amar os próprios inimigos? Se dependêssemos apenas de nós, seria impossível. Mas lembremos-nos que quando o Senhor pede algo, Ele quer oferecê-lo. O Senhor nunca nos pede algo que Ele não nos dê primeiro. Quando Ele me ordena de amar os inimigos, quer me dar a capacidade. Sem esta capacidade não conseguiríamos. Mas Ele nos diz: amai o inimigo, e nos dá a capacidade de amar. Santo Agostinho dizia assim: escutai que bela oração. Senhor, dai-me o que me pedes e pede-me o que queres. O que lhe podemos pedir? O que apraz a Deus oferecer-nos? A força de amar não é algo, mas é o Espírito Santo. A força de amar é o Espírito Santo, e com o Espírito de Jesus podemos responder ao mal com o bem, podemos amar quem nos fere. Assim fazem os cristãos. Como é triste quando as pessoas e povos orgulhosos por ser cristãos veem outros como inimigos e pensam em fazer guerra. É muito triste. E quanto a nós, procuramos viver as exortações de Jesus. Pensemos numa pessoa que nos feriu. Cada um pense numa pessoa. É comum que tenhamos sido feridos por alguém, por isso pensemos nessa pessoa. Talvez haja ressentimento dentro de nós. Portanto, coloquemos este ressentimento ao lado da imagem de Jesus, manso, durante o julgamento, após a bofetada. E depois peçamos ao Espírito Santo que haja no nosso coração. Por fim, oremos por aquela pessoa. Oremos por aqueles que nos feriram. Infelizmente, quando alguém nos faz algum mal, vamos imediatamente contar aos outros que nos sentimos vítimas. Paremos e oremos ao Senhor por aquela pessoa, para que Ele, Jesus, a ajude. E então este sentimento de rancor será dissipado, terminará. Rezar por quem nos feriu
É o primeiro passo para transformar o mal em bem, a oração. Que a Virgem Maria nos ajude a ser pacificadores para com todos, especialmente para com quem nos é hostil e de quem não gostamos. Com estas palavras termina a reflexão do nosso Papa Francisco e podemos agora ouvir de novo este forte convite de Jesus que marca o caminho de todo cristão. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores se emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as palavras que mais nos atingem e preparar assim o nosso propósito. Vamos neste momento escolher o nosso propósito. Vamos escolher um dos desafios que Jesus nos lança.
amai os vossos inimigos. Paz e alegria a todos. Rezai e lutai para torná-los amigos e irmãos. Paz e alegria a todos. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé. Um novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós, e um dia Ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.